Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos 12, e eu quero compartilhar com os amados irmãos a palavra do nosso bom Deus, o si de Deus. Vou repetir, o si de Deus. Profecias condicionais. Profecias que têm uma condição. Se o homem fizer o possível, o Deus Todo-Poderoso vai fazer o impossível. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, aquilo que você pode fazer, Deus não vai mover uma palha para fazer para você. Mas aquilo que você não pode fazer, Deus vai mover os céus e a terra para te abençoar. Então, meu querido, a sua ação vai gerar a reação de Deus. E está baseado em João 14, 23, aonde está escrito assim: respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha o que Jesus está falando. Se é uma condição. Se alguém me ama. Qual é a prova que nós amamos o Senhor Jesus? É quando nós guardamos a sua palavra. É quando nós obedecemos, praticamos e cumprimos a sua palavra. E se nós guardarmos, obedecermos e praticarmos a palavra de Deus, o Senhor, ele fala algo tremendo. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O Pai, o Filho, vai fazer morada na sua casa espiritual através do Espírito Santo. Então, meu querido, qual é o nosso papel? Amar a Deus, amar o Senhor Jesus de todo o nosso coração, alma, força, entendimento, e guardar a sua palavra. Então, se eu amar o Senhor Jesus de todo o meu coração, alma, força, entendimento, se eu amar o Senhor Jesus acima de tudo e de todos, e guardar a sua palavra, obedecendo, praticando e cumprindo, o Pai vai me amar, e vai vir o Pai e o Filho, e vai fazer morada na minha vida, vai fazer morada na sua vida. Mas tem uma condição: você precisa amar e guardar a palavra de Jesus. Outra profecia condicional, João 15, versículo 7, aonde Jesus fala também, se, olha o se aqui, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, se você permanecer no Senhor Jesus, está entronizado, arraigado no Senhor Jesus, e as palavras de Jesus permanecerem em vós, você obedece, pratica, você cumpre a palavra de Deus, aí você vai ter autoridade de pedir o que você quiser, de acordo, mediante a palavra de Deus, e o Senhor vai cumprir, o Senhor vai fazer, Ele vai realizar o desejo do seu coração. Mas se
você permanecer no Senhor Jesus. E se as palavras de Jesus permanecerem em vós. Você vê que tem uma condição. É uma profecia condicional. Isaías 1,19. Olha como está escrito. Olha Deus falando. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor dessa terra para mim, para você, para cada um de nós, mas nós temos que querer e nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. A Bíblia Sagrada, meu amado irmão, minha irmã, é a boca de Deus falando conosco. E é por isso que você tem que ouvir. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. E o mais importante, você tem que guardar, você tem que obedecer, você tem que praticar, você tem que cumprir a palavra de Deus. Obediência gera bênçãos, desobediência vai gerar maldições. Então, se você quiser, se você quiser, Deus não vai te obrigar. Você tem o livre arbítrio. Então, se você quiser, Deus não vai te obrigar. As coisas de Deus não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito. Jesus, ele fala uma coisa interessante, Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato. Ele apenas bate. Mas quem tem que abrir a porta é você, a porta da sua casa espiritual. E se você dá ouvido à voz do Senhor, abrir a porta, Jesus vai entrar na sua casa, vai cear com você, e na eternidade você vai cear com ele. Deuteronômio 28,13 está escrito assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se aqui novamente, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então, se você obedecer os mandamentos do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, cumprir os mandamentos do Senhor, então, se você fazer o possível, Deus vai fazer o impossível na sua vida. Ele vai te colocar por cima, ele vai te colocar por cabeça, e você vai ser abençoado com toda sorte de bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém? 2 Crônicas 7,14 está escrito assim: o Senhor fala, se novamente, não esquece, se o meu povo, o povo de Deus, que me chama pelo nome, qual é o nome? É o nome do Senhor Jesus, é o nome que está sobre todo o nome, é o nome que está acima de todo o nome. Esse nome muda a tua vida, a tua história, a tua situação. Esse nome te salva, esse nome te liberta, este nome te leva para os céus, que é o poderoso nome de Jesus. E aqui tem 5 condições para Deus sarar a terra. 5 condições. Qual é a primeira condição? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeira condição, chamar pelo nome de Jesus. Segunda condição, humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, para que no tempo oportuno ele venha nos exaltar. Então, a escola de Deus tem 2 matérias. Jesus, ele fala assim, ele como professor: aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Os mansos herdarão a terra e os humildes herdarão os céus. O novo céu e a nova terra é para os mansos, é para os humildes. Então, terceira condição, orar. Você não ora, meu querido.
Você não fala com Deus e quer que Deus venha falar com você. Então a terceira condição é orar. É orar. Nós temos que orar. Oração é tudo para Deus. E oração tem que ser tudo para nós. Amém? Você tem que ter esse prazer de entrar no seu quarto, ali ajoelhar, falar com Deus. Amém? E a quarta condição, buscar a face do Senhor. Buscar. É tempo de nós buscarmos a Deus, meu querido. É tempo de nós buscarmos a presença, buscar o Senhor para termos uma comunhão, buscar o poder para fazermos a obra do Senhor, buscar a presença para termos uma intimidade. É a quarta condição. A quinta condição, converter dos nossos maus caminhos, é mudar de vida, é mudar de conduta, meu querido. Então, se o homem fizer, se ele chamar pelo nome de Jesus, se ele se humilhar, se ele orar, se ele buscar a face de Deus, se ele converter dos seus maus caminhos, ele faz 5 coisas e Deus faz 3. Primeira coisa que Deus vai fazer, ele vai ouvir dos céus. A segunda coisa que ele vai fazer, ele vai perdoar os nossos pecados. A terceira coisa que Deus vai fazer, ele vai sarar a nossa terra, ele vai tirar toda esterilidade, toda improdutividade, e nós vamos produzir frutos para Deus, para o reino dos céus. E tudo aquilo que você faz para Deus, se a terra não pode te pagar, os céus não ficam devendo nada para ninguém. Amém? Jesus diz lá em Marcos 8,34, se novamente, se alguém quer vir após mim, se alguém quiser vir, se você quiser, Deus não te obriga. Se alguém quiser vir após mim, o que é após? Ele vai na frente e nós vamos atrás. Você pode ir até para frente, mas nunca deixe Jesus para trás. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? A segunda condição é você deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Toma a sua cruz. Tem uma cruz para você carregar. Tem uma cruz. O caminho é estreito e apertado. A porta continua estreita, não passou por nenhuma reforma. Você carrega essa cruz, chega a sua sexta-feira, você morre e você é crucificado nessa cruz, você morre, sábado é luto, mas domingo é o dia da ressurreição. Quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se, toma a sua cruz e siga-me, seguir Jesus. Ele vai na frente e você vai atrás. Então essa é a condição. Então, meu querido, se nós fizermos o possível, Deus vai fazer o impossível. A nossa ação vai gerar a reação de Deus. Então, o se de Deus são profecias condicionais. Você tem que fazer o possível para Deus fazer o impossível. Quando a profecia ela é incondicional, ela vai cumprir, queira a pessoa ou não, vai acontecer, porque Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa, Deus vela para que a sua palavra seja cumprida. Mas essas profecias onde está relacionado Deus e o homem e Deus, você precisa fazer o possível para Deus fazer o impossível. É o se de Deus. Faz a sua parte. Faz o possível e Deus vai fazer o impossível na sua vida e você vai viver o sobrenatural de Deus, o impossível de Deus, os milagres de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com os amados. Fica todos com Deus.